O vereador Alexandre Zocchi dedicou sua fala à situação do esporte em Pato Branco, demonstrando preocupação com decisões tomadas no início da atual gestão municipal que interromperam a continuidade de políticas públicas na área. Segundo ele, a falta de sequência nas ações está gerando efeitos negativos crescentes, comparados a uma bola de neve. Um dos principais pontos levantados foi o intervalo entre os repasses de recursos às entidades esportivas. Decisão no início dessa gestão de não dar continuidade em algumas ações que estavam sendo feitas no esporte está prejudicando cada vez mais e está vendo uma bola de neve. Isso está me preocupando muito. Essa tomada de decisão de não ter continuidade em algumas ações, em algumas políticas públicas do esporte, as respostas estão agora. Chamamento público para as entidades esportivas. Mês passado foi o último pagamento. Agora até dia 30 de maio, as entidades têm que encerrar esse contrato, fazer as prestações de conta, para depois formalizar o novo chamamento que já está conforme edital da vez passada. Mas aí eu pergunto aos colegas vereadores, à nossa sociedade, e esses 60, 90, 120 dias sem recebimento de recursos públicos, nós vamos pedir para as entidades suspender as ações? Vamos perder mais um ano? Isso me preocupa muito, porque foi uma tomada de decisão extremamente errada. E o que mais me deixa encabulado é que, além da tomada de decisão errada, muito pouca coisa está sendo feita para sanar esse erro. Nós precisamos de ações imediatas. Mas as entidades não podem viver só do poder público municipal. E não vivem. Se vivessem só do poder público municipal, tenha certeza que não teríamos 10% do que existe hoje no esporte. Algumas entidades já solicitando aos seus contadores o fechamento dos CNPJs que não vão mais manter. Presidente de associações pedindo para deixar o cargo porque os achismos dentro de alguns setores da parte pública está passando do limite. Então eu faço realmente uma cobrança bem incisiva ao prefeito Gerri, que reúna toda a sua equipe, que tome uma decisão de consertar essa tomada de decisão errada no início da gestão. O secretário Fernando Maier, que está lá, meu colega de profissão, enquanto eu estava de secretário, foi diretor lá também, acompanhou todo o desenvolvimento que era sendo feita, e eu volto a falar, o esporte pato-branquense só deu certo porque teve continuidade. Converse com todas as entidades, com toda a parte esportiva da cidade, e vejam os prejuízos por uma interrupção de uma política pública do esporte. Se tivesse sido continuado, tenha certeza que Pato Branco estaria em outro patamar, ainda melhor. Vamos pegar um exemplo desse final de semana, quem estava aí pode acompanhar, bastante movimentado esportivamente. Quem que movimentou o esporte nesse final de semana? As entidades esportivas. Se não for as entidades esportivas, pode fechar as portas que não consegue nada. É culpa do secretário Fernando que está lá? Tudo não. Muito pelo contrário. Uma pessoa de conhecimento técnico muito bom. Tem profissionais que estão ao seu lado, que são competentes também, que acompanham o esporte de Pato Branco, no mínimo há 15, 20 anos. Mas precisa de autonomia, precisa de recurso e precisa entender o que o poder público quer com o esporte. No formato que está, saliento. As entidades esportivas vão encerrar suas atividades. E isso vai acontecer o quê? Os presidentes que estão lá com os seus CPFs vão ter que começar a pagar contas com recurso público, porque a conta vai vir. Entidades maiores vão conseguir dar um jeito, diminuir um pouco aqui, um pouco ali, vai. E as entidades menores? E aqueles nossos atletas com projeções olímpicas vão ter que abandonar uma profissão que virou esporte em algumas modalidades? Na semana passada eu recebi um currículo de um menino do jiu-jitsu, 7 vezes campeão brasileiro sem nenhum recurso. E aí? Vamos perder essa parte esportiva que o Pato Branco tem? Que não é só ir lá ver um jogo de futebol, de futsal, de vôlei. É todo um trabalho que envolve uma sociedade, que faz com que as nossas crianças saiam da parte ruim de uma sociedade e possam estar vivendo cada vez mais o lado bom da sociedade. Então eu faço um apelo, prefeito Gerri, reúna sua equipe,
Vai ter que tomar uma decisão do que vai ser feito, mas não deixe o nosso esporte acabar. Nós precisamos fortalecer cada vez mais e que a gente possa, daquele erro do início da gestão, corrigir e que daqui para frente as coisas funcionem para o esporte patobranquense.